Uma hora Dava deu. pra, dava pra ouvir um barulho, exatamente. Tava um, um barulho assim, bem Ou, característico. ou aquelas motos, né? O arranque daquelas motos. Uma hora vai. Uma hora vai, é verdade. Ah, eu quero te agradecer muito, viu, a oportunidade e o convite. Que nada, que isso, há tempos, né? Porque a gente só teve aquela conversa rapidinha, mas foi lá em abril ainda, quando a gente recém estava começando com as conexões, e Sim, aí depois a gente não conseguiu voltar a achar uma data, e você também começou com as suas, que depois a gente vai conversar sobre elas, né? Mas eu estava dizendo pro sim. pessoal aqui, o pessoal ficou mal acostumado, essa barbadinha vai na segunda quinzena vai terminar, o conexão vão ser só 3 vezes por semana, que o tio já não está aguentando mais o tranco, e É. eu tenho outras coisas para fazer, graças a Deus, né? E assim, ó, né? E assim, ó, para a gente fidelizar as pessoas, né? Qual é que foi a nossa ideia? Não, vamos fazer todos os dias. Então, Sim, então assim, para a gente fazer um dia sim, um dia não, um dia não, um dia sim. Então, vamos sim. estabelecer que vão ser só 3 vezes por semana, para o pessoal acostumar, né? E fidelizar de novo, né? Porque senão vira bagunça, né? O pessoal acha, tu vai estar tal dia? Não. Então, a partir da. Mas vamos anunciar. Uhum. Bem-vindo. Estou feliz aqui de poder ter esse rap aí contigo de novo. Ah, Nos... muito bom, muito bom. Agradecer então a Lu ali, a minha amiga que entrou, maravilhosa, terapeuta também. Eu adoro essa coisa de terapeuta. Adoro estar Hum, nesse meio e me apaixono cada dia mais. bem-vinda, Lu. Estamos com os nossos amigos cativos de todas as noites aqui. A amiga Janete apareceu aqui hoje. Beijo. Os nossos amigos cativos, que é o Márcio Dutra, a Estela Mares, lá de Araraquara, de São Paulo direto. A Ju tá por aqui e mais alguns aqui que eu não vi. Mas conta para nós aí, Josi, uh, faça um resuminho aí, apresente-se para nós, quem é esse serzinho aí encarnado que estamos conversando hoje, nessa noite. Eu estou nessa encarnação com essa personalidade de Josi, né? Eu gosto muito de trazer isso, assim, né? Sei dessa tua caminhada espírita, assim, que eu gosto muito. Já dizendo que eu não me identifico como espírita, mas sim espiritualista, né? Tenho ainda algumas coisas para trabalhar para dizer-me espírita, mas nessa encarnação eu vim como Josi, filha da dona Lolô, do seu José, que me aceitaram lá naquele planejamento reencarnatório, imagina só, me aceitaram, né? Vir aí a minha mãe me trazendo no ventre, meu pai me dando metade dele, né? 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Então, eu sempre reforço a importância desse olhar, agora chegando aí Dia dos Pais, né? Talvez o pai tenha deixado por algum motivo. Ah, parabéns, né? Tu tem filhos lindos, amáveis. E então, assim, esse olhar carinhoso que eles nos deram foi a vida, isso é o maior presente. Embora às vezes eles não puderam na caminhada estar ali do nosso lado, mas eles nos deram o mais importante que é a vida. E dizer assim também, né, Preto, tu sabe que tu é o meu muso inspirador, né? Foi através das tuas lives. Eu via muita gente, artista, fazendo live, e dizer, ai, mas eu queria tanto ver live das coisas que eu gosto, né? Adoro música, né? Mas eu queria ouvir das minhas coisas, assim, aí comecei a ver assim no Instagram, vi o Preto, eu digo, mas é isso aqui, ó, chamar os nossos amigos, chamar aqueles que a gente tem afinidade, que conversam sobre coisas afins, e tu foi meu muso inspirador, desde o teatro, né, te admiro muito, através da Gabi, da Mel, do Alex, então admiro o teu carisma, eu acho que tu tem uma linda jornada, né, Preto? Tu tem uma luz que brilha, assim, claro,
como se diz, é uma linguagem assim, que se costuma ouvir, mas tu tem um carisma muito grande. Eu fico muito feliz que tu, sabe, tá se reinventando, porque primeira coisa é a gente aceitar o que tá vivendo, né, Preto? Então, se existe esse vírus, algo tem nos ensinar, então a gente vai ter que se reinventar. Eu atendia só presencial, e aí estou começando a entender, a percorrer, né, esse mundo online, atendendo bastante Teta Healing online, atendendo outros trabalhos que eu faço online, porque é a aceitação, né? Tu faz um sinalzinho na mão, porque senão eu falo demais, assim. Tu ainda estás dentro da resposta ainda, pode ficar à vontade. E então, assim, o que eu entendo, né, Preto, que a gente traz muitas coisas, claro, vai chega lá, os meus interagentes, eu não chamo paciente, porque eu sou psicoterapeuta, né, formada pela BPR, lá a gente chama pessoa, e nas terapias que eu trabalhava, a gente chama interagente, porque a gente interage, né, tu não fica passivo e eu dou ali uma receitinha de floral, tu vai interagir, tu vai falar comigo, eu tô meio floral. Ó, boa noite, André, a Emily, a todos que estão aí. Tomara que seja de contribuição essa fala. E então eu chamo interagente porque vai interagir comigo. Essa coisa de paciente, tu ficar passivo ali esperando a pílula. Tomei a pílula da cura. Tomei a pílula e eu acho que a gente está entrando numa era onde a gente tem que interagir mais, né? A gente entender que não existe vítima. Ai, coitado de mim, meu pai me abandonou, minha mãe. Claro, eu falo assim, eu pareço meio dura, mas 50% do que a gente trabalha em consultório, né, Preto, é a autoestima, e não a autoestima assim, tô bonito, tô feio, fiz a cirurgia no nariz e melhorei. Não, é a autoestima lá de dentro, o amor a si. Quando a gente tem esse amor mais enraizado, a gente faz melhores escolhas de trabalho, de parceiro, de tudo. Isso é nato nosso, nós somos essência divina. Então, só resumindo, o meu trabalho é despertar nas pessoas os seus potenciais. E para isso nós entendemos, aí entra a ciência, né? Tem o nosso psicólogo maravilhoso, Paulo Baiar, nosso cérebro, né? Trino, ali, sistema límbico, reptiliano, neocórtex, existe a neoplasticidade, né, Preto? Então, nossas sinapses, nossos neurônios, eles podem, inclusive, ter neurônios novos, eles podem se modificarem. E para isso é preciso limpar um pouco dessas mazelas que a gente traz dessa vida. E vamos pensar que a gente tem aí uns 700 mil anos ou mais. A gente traz muitas coisas que lá o psicólogo Dr. Barcelos fala, né? André Luiz fala da personalidade congênita. Então a gente traz muitas coisas que não começam na infância. Mas que eu chamo assim, ó, aqui eu não peguei adereço, mas a gente vai botando capas, cascas e mais cascas, né? Aqui tá um trauma, né? Um abuso moral, tá? Mas entra abuso físico e vai ficando um monte de camada, né? Mais camada. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que aquilo foi uma agressão a nós e a gente cria carapaças, né? Então, tem uma técnica aí conhecida que eu gosto muito e ela tem uma base científica onde trabalha com meridianos. Quem já ouviu falar em acupuntura já ouviu falar em meridianos, que é uma medicina bem antiga, oriental, que acredita que existe canais no nosso corpo que são chamados meridianos de energia. E esses meridianos, eles têm que ser mexidos. Então, quando a gente vai lá no psicólogo, a gente fala do nosso trauma, a gente já vai liberando. Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro e não cuidava de mim. Então, aquela mãe foi certa para algo que a gente veio trabalhar, mas isso criou dentro de nós, talvez, uma mágoa. Então, é isso que eu faço. A gente vai descascando essa cebola. Eu trabalho
Me formei em 2016 na ABPR, né, a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, com Mauro Quitico, pediatra, homeopata, também trabalhou com florais muito tempo. Estudei quase uns 2 anos Zen Shiatsu, né, massoterapia fiz em todas as áreas, estéticas, bambuterapia, drenagem. Também fiz barra de access. São terapias, Preto, que são bem novas aqui. A EFT, que é essa que eu gosto bastante, que eu atendo há uns 3 anos, ela existe de 1978, a partir dali, Roger Callahan, psicólogo, né, norte-americano. Barra de Access também, ela veio do Gary Douglas, ela também está bem recente aqui no Brasil, e eu acredito que elas vão ganhar um mercado muito grande daqui um pouco, porque a alopatia não está vencendo, né? A alopatia, ela está... Claro que a gente nunca critica, a gente só fala que a nossa terapia integrativa integra esse tratamento. Então, eu me formei em barras, me formei em Reiki, né? Sou facilitadora do curso de Reiki. E aí fui fazendo vários cursos, PNL, Programação Neurolinguística, no Instituto de Desenvolvimento Humano, do Dr. Sabe. E desde ali, sempre fazendo curso. Aí fiz Theta Healing, DNA básico e avançado. Estudo astrologia, estudei 1 ano a básica, agora estou estudando a avançada. E a astrologia é bem interessante também, mas eu não atendo com astrologia, mas eu gosto muito de usar como forma de conhecer padrões, né? É isso. Não, a astrologia, ela é fascinante mesmo. Quando começou o teu interesse, assim, pela parte espiritual da vida? A partir de que momento você passou a se interessar por essa questão de que não somos apenas um corpo, existe no mínimo uma energia ali que transcende a nossa matéria? Como é que foi esse teu interesse pela parte espiritual? E quando que ele passou a ser do teu interesse assim para uma capacitação, para um trabalho seu mesmo? Então, são 2 perguntas muito interessantes e que legal que tu abre essa oportunidade, sabe, Preto? Novamente te elogiando, porque a gente conhece muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas através das tuas lives, inclusive o nosso amigo Leandro, acho ele muito bacana. E através das minhas, eu estou fazendo amizades novas todo dia. E eu, como tu falou da astrologia, eu sou uma geminiana, tenho um padrão água muito grande, então sou muito emotiva, muito falante. E essa tua pergunta me remete à minha infância. Então, eu comecei bem novinha. Tinha um certo tipo de violência na minha casa, né? Mas isso eu acho que não para entrar no papel de vítima, assim, mas olha que a infância, a puberdade, ela é perfeita para nós. Então, aquelas violências que tinham ali me faziam... mas tem algo maior, e eu comecei desde pequenininha a prece, a oração. Eu dizia, não existe alguém, não estamos aqui sozinhos. Minha mãe não tem a veia espiritual, nem meu pai tinha, né? Bem pelo contrário, meu pai muito ateu. Só pouquinho antes de morrer ele dizia, reza para o teu Deus, para minha irmã, que era testemunha de Jeová. Então, a dor sempre nos levando, né, Preto? A reformas íntimas. E foi bem pequenininha, então eu rezava bastante. E a minha irmã, a do meio, ela era testemunha de Jeová. Ela se tornou testemunha de Jeová. Então foi ali que eu aprendi sobre espiritualidade. Aí eu estudava muito, porque eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa. Então eu ia nas reuniões, eu lia a Bíblia muitas vezes, gostava da Bíblia, e a testemunha de Jeová, eu escrevi uma carta, eu acho que
acho que eu devia ter uns 20 e poucos anos quando eu resolvi sair, porque não se conversava. Pô, mas Deus, ele é imparcial, né? Como é que um Deus vai punir? Eu não entendi aquilo de Deus punitivo, né? Aquilo não descia assim, mas e como é que vai ser destruído, né? Gente, se Jesus veio ali para curar, ele falava com Madalena, né? Ele falava com o Mateus, que cobrava imposto, então eu não batia, eu dizia, não é aqui, eu preciso de mais. E aí foi quando aconteceu as dores físicas, né? Eu estava com reumatismo diagnosticado, e eu estava toda dolorida, eu não mexia mais, eu vivia com bandagem. E aí, lá no centro espiritualista, que é aqui pertinho da minha casa, nossa casa, ali eu fui, ali começou tudo. Ali eu fui e nisso foi bem junto que a minha filha caçula, ela viu os camaradas, né, assim, no banheiro, na sala, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou falar isso lá no Salão do Reino? Eles têm que ter um meio, o que eu vou fazer? Minha filha não tomava mais banho sozinha. E o que eu vou fazer? Eu fui na nossa casa. Chega na nossa casa, aí, só que lá não é que nem o Dias da Cruz, eles te jogam no lugar. Aí eu cheguei, não, tu tem mediunidade ostensiva. Aí eu queria me jogar nas paredes. Aí o primeiro trabalho lá, eu queria grudar a cabeça na parede, aquela coisa toda. Saindo daquele trabalho, conheci uma psicóloga, ela disse, olha só, eu vou te indicar. Claro, tu vai fazer os passes aqui, magnético, tararã, né? Aquela coisa toda. Mas eu quero que tu vá numa sessão de reiki. Aí, Preto, eu fui nessa... Apagou minha luz aqui. Aí eu fui nessa sessão de reiki. E numa sessão de reiki, sumiram todas as minhas dores. E aí, então, a gente entra naquela coisa de cura, né? Que tem certos diretores aí de centro espírita, não gosto de falar. Mas sumiu as minhas dores. E ali eu me apaixonei pelas terapias e eu quis estudar reiki, eu quero entender. E quando eu fui procurar a nossa casa, eu queria estudar o que era aquilo. Até porque eu demorei muito tempo para ler um livro espírita, porque eu rezava assim, Jeová me perdoa, eu preciso ler esse livro. Eu precisei, era um livro da Zíbia, que as pessoas não gostam muito, mas foi o primeiro livro que eu li. Quando eu li, eu digo, olha só, claro, a gente é eterno, a gente não é destruído, a gente... Não existe isso, então foi tudo muito junto. E aí eu conheci o Dias da Cruz, onde eu fui estudar o Espiritismo. Oh, nossa casa amada, oh, eu devo tudo e mais um pouco para aquela casa Dias da Cruz. Sabe o que eu acho que a astrologia, a astrologia séria, né, tem a ver com o espiritismo, porque chega uma hora que tu não pode mais, tu não consegue mais acreditar em coincidência, sabe? Eu quando fui principalmente o horóscopo chinês, fui ver essa questão que eu sou rato, peixes rato e outras coisas, eu li em várias fontes, várias coisas, era o preto ali, sabe? Então isso já não me permite mais acreditar em coincidência, né? Ou seja, existe algo ali, porque eu me enxerguei e foram várias fontes, né? Várias fontes, várias leituras e vários mapas, e eu olhava e disse, caraca, sou eu ali, né? Não é coincidência. Existe uma peculiaridade no teu trabalho, no desenvolvimento do teu trabalho e de tantos outros, porque geralmente assim, um psicólogo, né, ele vai lá, busca as tuas informações, trata dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, mas ele não te toca, é o princípio do psicólogo, né? Ele não toca fisicamente, né? Ou seja, ele não se envolve fisicamente com a pessoa. Existem os profissionais da saúde que tocam o corpo, viram do avesso, mas nem te perguntam, oi, tu almoçou hoje? Boa tarde, bom dia. Ou seja, não interessa. E na tua função, os dois aspectos são trabalhados. Conta um pouco para nós
sobre esse cerco total que a terapia, que o reiki, ou seja lá, ou mais técnicas que você aplica nas pessoas, tanto psicologicamente como fisicamente? É perfeito, muito boa a tua pergunta. É que nós vemos o ser como o todo, o holos. É o holos, né? O holístico. Então é mente, corpo e espírito. Nós somos tudo isso. Então hoje a medicina alopática, que, né, graças a Deus, minhas filhas existem porque eu fui no hospital, ganhei, já tomei muito antibiótico. Tô salva talvez por isso, mas a nossa medicina ela desmembra assim. Então é o ortopedista do braço, enfim, é o clínico geral, é o nefro, né? Então cada parte. Mas Haroldo fala isso, né? Se a gente for trazer na veia espírita, né? Nossos órgãos, nossas emoções estão ligadas também. A emoção, ela está ligada a diversas patologias, né? André Luiz traz isso. Então, a gente separar, lembrando aqui que não criticamos médicos, mas sim o Mauro fala que não gosta dessa palavra integrada e complementar, ele continua com a alternativa, que antes eram chamadas assim, terapia alternativa, porque é uma alternativa, tu pode procurar lá só o teu médico alopata, tu pode procurar homeopatia, pode procurar florais, né, como eu trabalho, o reiki. E muitas vezes, né, Preto, também não precisamos tocar na pessoa, né? O reiki, ele tem essa coisa do magnetismo, porque reiki é uma coisa que a gente faz lá antes de Jesus, né? Antes, se a gente for pensar lá, muito tempo atrás, o reiki, ele é uma energia que ela tá no todo, né? É energia rei, universal. Rei, energia universal, essa energia que pareia tudo aqui. E o ki é energia vital, né? Na medicina chinesa se chama ki, na chinesa se chama prana, na indiana prana. Então, às vezes, a gente está desgastado. E por que a gente fica desgastado? Porque aí entra as emoções. Existem emoções que elas liberam muito cortisol, muito medo, muita raiva, muita mágoa. E a gente sente raiva sim, nós espiritualistas, espírita, sente raiva, sente medo, raiva de si, culpa, rejeição, né? Voltando lá nos pais, muitas vezes a gente se sentiu rejeitado na infância. Se sentiu rejeitado, mas a culpa não era daquele pai, porque talvez aquele pai já tenha trazido nas raízes dele rejeição. Teve uma época, assim, que não podia dar carinho, né, Preto? Não tinha, assim, o pai que ficava lá lambendo a cria. E isso tudo... Oi, Douglas. E isso tudo repercutiu nessa grande rejeição que muitos chegam até nós no consultório. Aí o que eles buscam? Reconhecimento, buscam amor através do outro. Ai, meu marido não me dá amor, minha mãe não me dá amor. Mas, na verdade, esse sentimento de rejeição está dentro da gente. Porque nós somos essência divina, cheios de amor incondicional do Criador. Só que, às vezes, a gente... Olha, minha irmã Regina, que legal. A gente busca o amor no outro, mas esse amor está dentro da gente. O que a gente busca? Reconhecimento, é curtida, é like. Ai, não me deram like, agora eu sofro. E sente-se rejeitado, e sente-se abandonado. Isso tudo vai causando doenças, patologias. E através da holística, a gente vai tratar lá, sabe essa casquinha de cebola, a gente vai descascando. Então tem sessões de FT que a gente vai fazendo assim, a pessoa ela vai acessando frases que ela nem lembrava, que estavam lá no hipotálamo. Hipotálamo, para quem não sabe, quando a mulher ganha filho, é uma dor horrível. Eu ganhei uma de parto normal, a outra foi cesárea, ainda bem. É uma dor horrível. Então, se a mulher lembrasse dessa dor, ela não ia querer mais ter filho, né? Claro, nós, graças ao anticoncepcional aí, mas antes as mulheres não tinham essa opção.
porque essa dor está lá no hipotálamo guardada. E essa dor vai ficando, conforme um colega de Freud e Jung, nas nossas couraças musculares. É William Reich que traz isso. Então, essas dores, esses traumas, essas fobias, excesso de pensamento, excesso de... Sabe quando acorda de manhã assim, pensa um monte de coisa, aí vem medo. Isso aí tudo descarga em nós um cortisol muito grande. Então, é preciso a gente limpar essa toxicidade. E a gente limpa de várias formas. Com o reiki, com o passe, né? O passe vai lá, é gratuito. Reiki, muitas vezes a gente faz trabalho solidário, mas eu tenho que pagar minha sala, eu tenho que pagar a luz, a internet. O Theta Healing, barra de Axis também toca na cabeça, nesses meridianos. E várias técnicas que a gente usa para limpar esses traumas de rejeição, de ressentimento, de medos. Então, medo não é ruim, mas a gente com medo demais, a gente acaba tendo dificuldade para fazer escolhas saudáveis, quando o medo está em grande quantidade em nós. E às vezes a gente pode vir com esse padrão muito forte, medo de fazer novos amigos, não acredito nas pessoas, as pessoas são todas horríveis, todas só querem o que eu tenho, é um padrão. Então pode ver, tem pessoas assim, elas têm medo de se relacionar, porque aquilo veio com ela, alguma crença, alguém falou e ficou gravada numa parte importante do cérebro. Então a gente pode reprogramar. Então uma frase que ela ouvia muito quando era criança, tu é mentiroso, tu é muito desajeitado. Né? Aqui o Paulo pode certificar isso, né? Depois, até os 7 anos tu tá moldando as tuas crenças. Então, o pai, que pai nenhum vem com manual, diga e não diga isso. A vida vai ensinando. Então, falou muito pro filho, tu é muito desajeitado. Olha só, tu só vira o leite. Tu não consegue, tu não sabe prestar atenção. Isso, o preto grava, dá um bloqueio. Então, quando a pessoa vai apresentar um TCC, pode vir tudo aquilo de volta. Ou ela vai falar na frente de uma câmera. Mas não que o pai e a mãe seja errado, o pai e a mãe tinham aquilo para oferecer, basta nós tomarmos o passo agora e sair da vítima, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu avô, foi abandonado, e tomar a cocriação, tomar as rédeas da vida e perceber por que essa depressão crônica, né? Que a depressão também, esse acúmulo de questões do passado, né? Essa casca, ela também... é o momento de expurgar coisas que a gente traz. Então, voltando lá nos remédios, só tomar o remédio, o sintoma, né? Vou elevar a serotonina. Vai chegar um ponto que não adianta mais, porque tu só produz a serotonina através de química. Tu tem que aprender a despertar a tua serotonina ou produzir mais com o pôr do sol, passeando com o cachorro, se olhando no espelho, dizendo eu me aceito e me amo profundo e completamente. Então é isso que o terapeuta holístico faz, ele vai descascar a cebola e vai ver o ser como um todo. Não só o corpo aqui, essa casca que vai acabar, e vai vir outra casca, vai vir o José, vai vir o índio, vai vir um... não sei, tomara que não viesse mais esse planeta, não sei. Mas... é uma transformação. É uma transformação de dentro para fora, né? Levando em consideração o nosso espírito, a nossa energia, para aqueles que preferem falar assim, energia, né? E o nosso corpo físico, que é o que também, né? Que é o que conversa também com o espiritismo na questão, né? Que sempre é indicado tratar as duas coisas, né? O espiritismo não tem nenhuma ali... em nenhum momento vai te dizer que tu tem que abandonar a ciência, ou seja, caminhar com as duas questões juntos, né? E agora fala um pouco para nós, dando oi a todo mundo que está passando aqui, a Sandrinha de Feira de Santana, interior da Bahia, terra do Divaldo, que hoje já recebeu alta do hospital. Sandrinha, beijo! Vamos estar aí em janeiro, aí pro carnaval, viu? Pode separar um cantinho da casa para nós.
Mas vamos falar sobre o tema, né, que você propôs, né? Liberação das emoções. Nossa, isso é amplo, porque emoções nós temos das mais elevadas às mais desequilibradas. Sim. Como isso? Agora a bola está contigo agora. Como isso? A liberação das emoções. Sim, aí entra uma técnica que se chama EFT, né? A sigla é EFT. Eu gosto muito dessa técnica bom, eu poderia ficar falando só dela. Conheci através do André Lima, que é maravilhoso no YouTube, os cursos. Agora ele estava com Terapeuta Pro. Então, voltando, né? Eu gosto muito dessa coisa de ciência, né? Eu tenho uma lua em Capricórnio, então eu gosto das coisas assim, ó, caneta é caneta, né? Vamos entender. Minha lua em Capricórnio me segura, né? Um pouco. Senão eu ficava só em viagem astral. Mas daí, Roger Callahan, um psicólogo PhD, né, americano, lá por 1978, 1980, ele atendia muita gente, mas não entendia como ele ficava anos com um paciente e não melhorava da fobia, não melhorava do pânico, e ele estava estudando acupuntura. Mas aí vou resumir bem rapidinho. Aí ele pedia para ela tocar nesse meridiano aqui, né? E foi que ela foi chegando perto de uma piscina, que aí ele tinha uma piscina lá, né? Na casa dele, onde era o consultório, isso aí a gente tem que entender melhor. E foi que ela chegou perto da piscina, e aí ela chegou em casa e tal, e disse para ele, olha só, doutor Callahan, eu fui tomar banho e pela primeira vez eu não precisei fechar o nariz. Eu consegui, naquela sessão, acabar com minha fobia de água. E aí ele foi estudar o que é chamado algaritmos, que na medicina chinesa, que eu estudei 2 anos, a gente chama meridianos. Então, nós temos mais de 600 meridianos. Quando eu faço shiatsu na pessoa, eu aperto IG36, F3, F4, para liberar estômago, gases, dor no ombro, ou acupuntura, que tu fica ali e recebe as agulhinhas. Eu já fiz muita sessão de acupuntura, é maravilhoso também. Mas esses meridianos, eles não precisam só da moxa, do dedo, do dedo sim, da agulha. Eles podem ser com os dedos. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de liberação. Então, a gente pensa, se tu quiser, a gente pode fazer ao vivo agora. A gente pensa num trauma, Preto. A gente só pensa numa preocupação, se é financeira, pensa numa coisa, numa situação, num trauma, ou numa mágoa, né? E aí a gente pega na nossa tela mental, né? A gente pega e fecha o olho, visualiza aquela... Enfim, tem gente que guarda uma mágoa há 30 anos, 20 anos. Isso tranca um monte a nossa energia, nosso fluxo. Que assim como tem um sistema linfático, o sistema ósseo, existe o sistema de meridianos, que aqui a nossa medicina não fala, só quem fala é mais a acupuntura. E existe correntes, nosso sangue circula ali, então a gente vai liberando. Então, na sessão de EFT, tu começa a bocejar, pode dar vontade de fazer xixi, pode dar boca seca, porque tu começa a liberar. Então, se a gente vai trabalhar a questão de preocupação, estresse, né, pensamento excessivo, a gente primeiro começa nesse meridiano aqui, com uma frase, né? Enfim... aí a gente vai trazer a frase, né? Essas preocupações que eu tenho, esse estresse que eu tenho devido às contas, mesmo assim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, com 2 ou 3 dedos, a gente vai fazendo. E a gente vai tocando. Aí a gente vai nesse meridiano aqui e traz de novo. Vamos supor, essa preocupação. Vai nesse meridiano aqui, o ladinho da sobrancelha, essa preocupação que eu tenho com as contas, essa preocupação, essa escassez que eu estou sofrendo devido às dificuldades com o Covid, e vai fazendo aqui embaixo da boca, clavícula aqui,
e aqui 5 a 10 dedos abaixo da axila e volta. E vai fazendo, e vai fazendo. Preto, em 10 minutos assim já muda o teu estado. Vamos supor, se uma pessoa estava cheia de pensamento, bem perturbação mental ou de ansiedade, é fato, é comprovado. Em 10 minutos tu já começa a liberar a gente chama lixo emocional. Não que seja errado estar preocupado, é bom. É bom, porque aí tu vai inventar, tu não vai ficar parado, vida, azar, agora o Covid acabou, minha profissão acabou. Vai limpando essa carga negativa, esse peso, essa preocupação em excesso, e tu vai despertando a tua criatividade. Porque tu vai fazer serotonina, noradrenalina, endorfina correr nos teus sistemas. Tive uma ideia, quem sabe se eu vender fundi, quem sabe se eu fazer máscara, quem sabe se eu inventar um curso. Agora inventa curso de tudo e vende. Tem curso de tudo, curso de como dar curso, como fazer curso, curso de piscar, tem curso de tudo e vende. Né? Pode trabalhar crença limitante, né? A gente tem muito, geralmente terapeuta, gente do meio espírita, que eu sou pobre, eu nasci pobre, dinheiro. Não, a gente é abundante, Deus é neutro, ele dá para o João e para Maria a mesma coisa, ele não dá mais para João nem para Maria. Maria, devido à consciência dela, dos erros que ela fez, ela vem numa condição, né, mais precária, mas a gente pode se libertar, muitas vezes, da escassez, entendendo que sim, somos merecedores, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, temos merecimento sim de ser reconhecidos pelo trabalho, ou mudar sim de trabalho. Quem acha, eu estou em serviço público, né? Antes era tão bom, atendi muita gente de Receita Federal e apavorados agora. Mas a gente pode sim mudar de emprego, relacionamento, quem fica ali no relacionamento, porque gosta muito de um anel, e agora como vai ser minha vida sem casamento, como a sociedade vai me ver, ou o que meus filhos vão pensar. Então, tu liberando a emoção, tu tira essa carga, essas crenças. Que dinheiro não dá em árvore. Eu tenho pena, muita pena. Esses dias eu ouvi em família falando isso para um familiar. Gente, tem pessoas dando palestra de 1 hora e ganhando 40 mil reais. Tem pessoas vendendo máscara com diferencial, com o nome, ganhando dinheiro. Então, o dinheiro, ele é uma energia do planeta, é uma energia que pode circular entre a gente. Não é errado cobrar quem faz trabalhos aí, enfim, e diminui seu preço. Claro, a gente tem que fazer uma parte solidária, distribuir alimento ou prece, né, quando não tem dinheiro, mas o dinheiro é uma energia do planeta, então a gente pode sim se abrir para ser merecedor da prosperidade. O TFT é muito bom para isso, para mudar aquele resíduo de acúmulo que está na programação celular e mental. E se abrir para prosperidade, se abrir para o merecimento e para uma boa autoestima, que não está ligado ao nariz bonito, ao olho azul, está ligado ao valor que dá a si mesmo. Quando a pessoa se valoriza, isso vem, a nossa religião, infelizmente, traz muito isso, né? Eu nunca fui católica, mas traz essa coisa de silício, de sofrência. Não, nós estamos numa era de amor, numa era que a gente sim é filho de Deus e está vivendo um momento de transformação. Esse vírus é um fato que aconteceu para a gente talvez dar uma olhada nos nossos atos, dar uma olhada no que a gente está fazendo com a família, né? Então não existe isso praga de Deus, Deus punitivo, né? Então é isso que a gente faz. A liberação emocional, ela é são simples toques e meridianos onde tu vai limpando do medo, da raiva, da mágoa, que está acumulada. Às vezes, várias existências, ou desde lá da barriga da mãe, dependendo de como a mãe estava naquele momento da gestação. Às vezes ela não estava nos esperando e ela tinha muitos pensamentos, meu Deus do céu, como eu vou criar esse filho, esse pai, eu não sei se esse pai vai ficar do meu lado, não sei se eu vou ter... Então, a gente vai trazendo isso nos nossos genes.
E a gente pode sim ir liberando. Então quer dizer que nós somos quase um computador, tipo um notebook, porque nós temos F1, F2, F3, F4, então a gente deve ter um reset também, né? Temos, sim. Tem o P1, que é por aqui assim. Tem muitos meridianos, são terminais energéticos. Então, existe meridiano de fígado, de bexiga, de pâncreas, de coração, de rins, de baço. Temos que descobrir o nosso Ctrl Alt Del, então, né, para a gente reiniciar sempre que possível, né? Nós temos mais uns 7 minutinhos, mas sabe que o Márcio fala, né? Claro, bugamos, dá tela azul, dá né? Olá para os meus queridos amigos. Não, eu só ia saudar os amigos do Mundo Mulheril ali, que é a Thaís e o Michel. O que tu ia falar? Desculpa, te cortei. Eu digo assim que nós, Preto, tu falou isso, aí me veio assim, nós somos que nem um celular. Sabe quando o nosso celular tá cheio de foto e vídeo e a gente precisa limpar? A gente precisa limpar ali, pôr na lixeirinha aquele monte de aplicativo que não usa mais. Assim é a nossa mente. E a gente pode criar, pela neoplasticidade, novos programas de autoamor, de merecimento, de conexão com o divino. O divino, ele se coloca sempre ao nosso lado, a gente que briga com Deus por uma perda. E eu vou colocar aqui para os amigos, né, enquanto você estava falando essa questão, né, da liberação das emoções, como é bom a gente trocar essa ideia, Josi. Eu sempre digo, tem pessoas que ficam nervosas quando eu convido, elas acham que vai ser um pinga-fogo, uma tese de faculdade. Aí eu sempre digo, não, é uma conversa entre dois amigos com amigos na volta, fica tranquilo, porque tudo é uma troca. Sim. Né? Você falando aqui, eu vou postar aqui uma coisa, eu vou pedir pro pessoal, quem não conhece, ouvir essa música do John Lennon aí chamada Mother, que é do primeiro álbum dele, depois que os Beatles terminaram. E o John Lennon, ele teve um problema clássico com a mãe dele, que abandonou ele, deixou ele com a tia Mimi, que criou ele. Inclusive a tia Mimi ajudou ele tanto, a tia Mimi disse para ele, olha, tu não vai ganhar nunca nada nessa vida com essa guitarra. E o pai do John Lennon, abandonou ele. Uhum. E essa música aí do John Lennon, Mother, foi quando ele fez uma terapia com Arthur Janov, que ele foi o criador da terapia primal. Ou seja, eu ouvi falar. Sim, a terapia primal era gritar. Era tu gritar as tuas emoções, né? É tipo bicho do mato mesmo, ir pro meio do mato, cavar as unhas, cavar a terra com as unhas e berrar. E nessa música, John Lennon exorcizou tudo que ele tinha a respeito da mãe dele e do pai dele. A música é muito bonita, né? O pessoal ouve para ver. Ela é forte, ela é muito bonita, que ele grita Mother, né? E ele vai falando todas as coisas. O final da música é quase insuportável, porque ele fica praticamente 1 minuto a mais do final da música só gritando mãe não vai embora, pai volta para casa. E cada vez ele respira e grita mais ainda. Então é só para... Me veio isso para o pessoal, de repente, né, dar uma conferida. É uma música linda, mas o final, assim, é bem primal mesmo, é bem... E para ele ajudou muito para um cara doido, e artista sabe como é que é, né? Essas criaturas são tudo assim, né? Essa terapia, ela lembra, só rapidinho, ela lembra o renascimento, que tu volta ao útero materno, é uma técnica muito usada na PNL, também na programação neurolinguística. E é assim, é bem interessante, tu volta assim,
Tem pessoas que sentem a dor do parto e saem correndo para ligar para a mãe, para agradecer. Eu nasci sentada, né? Então, olha, coitadinha da minha mãe. Salve a Dona Heloína, uma heroína. E então, esse resgate de tomar a mãe e tomar o pai é muito importante. A terapia, a pessoa vai chegar, meu pai, me lembro que chegou uma menina que ela tinha um plano de matar o pai. Ela tinha tanta raiva e o pai estava com Alzheimer, assim. E foi bem interessante que ela fez a terapia, e claro que não é eu que salvei, é a pessoa tem que estar aberta à cura, ninguém cura ninguém, é somente ela e entre Deus, mais ela do que Deus, porque Deus não vai curar um e não curar o outro. É a pessoa, né? Tá aberta, tudo que ela já aprendeu com aquela doença, mas enfim, é bem longa essa. E essa menina, ela. Enquanto a gente não tomar pai e mãe, a gente vai patinar nas emoções. Por isso tem que tomar pai e mãe. Nós temos os nossos últimos 3 minutinhos, então eu vou deixar contigo para você dar o seu recado aí, para anunciar também onde podemos te encontrar e também para assistir as tuas lives, né? Porque afinal de contas você também traz uma variedade incríveis, né? De pessoas queridas, e ainda tem uma vantagem que tu tem muitos horários alternativos, né? Não tem essa barreira que eu tenho aqui, que às vezes as pessoas, puxa, todo dia às 9 eu não posso. Então, por favor, os 3 últimos minutinhos são teus. Ai, gratidão, Preto, gratidão pela oportunidade de estar aqui falando, trazendo isso que fez e faz tão bem para mim, que são as terapias integrativas, onde tu aprende a se aceitar, a se amar, a se respeitar como pessoa. E dizer assim que eu também estou diminuindo as lives, porque acho que tu já percebeu que dá um desgaste, né, Preto? Tem um desgaste energético muito grande. Por mais que tu esteja aí em um bairro, eu aqui, mesmo se eu estivesse lá em Dubai, olha, em Dubai, eu queria ir para Dubai, a gente ia estar trocando energia. Então, é bem importante a gente olhar nossas prioridades. Eu também estou diminuindo bastante e convidar quem quiser saber sobre constelação familiar, sobre as ordens do amor, sobre as leis sistêmicas, né? Geralmente na quinta, eu tenho um grupo que se chama Frente Energética, que são 4 terapeutas, onde a gente faz dinâmicas para depressão, síndrome do pânico, enfim, ressentimento, problema de prosperidade, né? Pessoa que aceita, assim, viver numa escassez. A gente pode trabalhar né? Por que vibrar nessa escassez? Também eu tenho, geralmente, algumas lives de manhã, que aí eu faço EFT, então quem quiser saber o que é EFT, Emotion Freedom Techniques, liberação das emoções, eu tenho bastante ali no IGTV, a gente faz as rodadas, eu atendo, tô atendendo 15 minutos, 15 segundos. Eu atendo online, então é só me chamar ali, Josi Jerônimo no Instagram, no direct. Gratidão. Beijos. Beijo. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Deus abençoe. Até a próxima. Gratidão. Gratidão.